E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Quantum Blockchain Voting, né? Sistema de votação usando a blockchain. Só que nesse caso é relacionado a uma estratégia de defesa criptográfica contra ataques quânticos, né? Então esse artigo é um exemplo, embora bem pequeno, da tentativa de, com a ameaça de no futuro um computador quântico, seja de 1000 ou 2000 qubits, que seja realmente rápido o suficiente para quebrar toda a criptografia da internet. Então essa ameaça tem colocado assim vários pesquisadores, até o governo dos Estados Unidos, especificamente uma entidade chamada NIST, que é relacionada à tecnologia e tal, e a tentar criar protocolos criptográficos que consigam aguentar ataques quânticos, que no caso, em teoria, no futuro, quando tiver um computador quântico com número de qubits suficiente e bom o suficiente, vai conseguir quebrar toda a criptografia da internet, né? Então a gente precisa se preparar. Nesse caso, no contexto de votação usando um blockchain, já estão sugerindo, embora a gente tenha outras questões de segurança que são piores, né? Que não tem nada a ver com isso, que são outros problemas, mas relacionados a ataques quânticos, eles já estão tentando criar criptografias que consigam resolver esse problema. No geral, tanto o Bitcoin quanto as outras moedas, elas são meio que podem ser implementadas esse tipo de sistema. É mais uma barreira a mais de segurança para a rede do blockchain, para aquela específica moeda, ou no caso, um sistema de votação. Mas poderia ser aplicável para criptomoedas em geral facilmente. E o que acontece? Vamos pegar o aplicativo do Whats. Então a gente tem aquela parte dos nodes da blockchain, a gente tem o servidor do Whats, a gente tem todas as partes que compõem o aplicativo que a gente viu antes. E a gente já falou que tem falhas em todas essas áreas, né? No, nos serviços terceirizados como o Dilmio, Imperium, enfim. Tem várias falhas nessa arquitetura desse sistema que pode ser exploitada por um hacker. Só que nesse caso, relacionado à parte de blockchain em si, eles estão adicionando na prática, né, no nosso contexto, defesa contra ataques quânticos. Então, se um computador quântico for criado no futuro, se, sei lá quando, seja com 2000 qubits ou mais, alguns sugerem que tem que ser 20.000 qubits, já sugeriram até 1 milhão, enfim, agora diminuiu para 20.000. Mas no artigo que a gente vai ver depois cita 2.000. É só uma defesa a mais no geral. E o que é criptografia, né? Então, criptografia é uma forma de você mandar secretamente, né, mensagens, informações, sem que ninguém consiga interceptar. Mesmo se alguém interceptar, não consegue decriptar a mensagem. Isso foi usado desde a antiguidade. E nesse caso é o exemplo de uma chave simétrica. O que é uma chave simétrica de criptográfica? Ela só tem uma chave. Então você tem Bob e Alice querendo se comunicar na internet ou através de um jogo, não importa. E de repente no chat de Discord e tal. Não importa, tudo está usando criptografia na prática. Essa mensagem está sendo transportada usando criptografia na questão para proteger ela, para não ser antecipada. E o objetivo do hacker é tentar interceptar isso. Mas para interceptar e ler a mensagem, ele tem que saber a chave secreta, que no caso é essa coisa verde para decriptar. Se ele não sabe, não vai conseguir hackear. Então, essa é a criptografia primordial aí, que é usada, por exemplo, na AES, Advanced Standard Encryption, que é um método de chave simétrica que ainda é usado em aplicativos e outros sistemas. A criptografia de chave pública, né,
ou também chamada de assimétrica, tem duas chaves. Então a gente tem a chave de Alice, que é a chave pública, todo mundo consegue ver, até as chaves públicas dos sites que você entra, do Google, do Facebook, você consegue ver online. Se você for no site Shodan e ver, você consegue ver os equipamentos que aparecem lá, os sites ou dispositivos que o Shodan é um site que consegue mapear os dispositivos de toda a internet. Você consegue ver a chave pública, mas não sabe a chave privada. Então você não consegue interceptar as mensagens do sistema. Se você conseguisse quebrar a criptografia da RSA, AES e outras criptografias que são usadas comercialmente hoje, você conseguiria dominar o mundo, né? Conseguiria dominar a internet, conseguiria reverter todos os hashes do Bitcoin se for bom o suficiente seu sistema. Então, criptografia é uma coisa muito importante para nossa vida em geral também. E criptografia de chave pública quântica é basicamente, nesse caso, não é o que eles vão usar na prática para esse sistema deles, mas eu tenho que mostrar, que nesse caso é usando entanglement. É um assunto que eu já falei nos vídeos sobre computação quântica. Então eu vou tentar explicar de uma forma simples. Você tem a mensagem que são em bits, zeros e uns, como toda mensagem que você manda, no WhatsApp, no Facebook. E particularmente essa é a imagem do paper abaixo, tá? Que eu não coloquei a imagem dele aqui, mas tá na descrição. Então basicamente essas setinhas, elas são relacionadas a comunicação feita por fótons, por exemplo. Um exemplo pode ser com fótons, elétrons, que os fótons elétricos ele tem uma propriedade que chama spin. Ele rotaciona, né? E de repente às vezes você vê que ele está para cima, para baixo ou em vários outros ângulos. E, basicamente eles pegam esses spins dos fótons ou elétrons, seja lá o que for usado, normalmente é fótons, e usa a base dele, que é ortogonal, né? Sempre você consegue usar isso com zeros e uns, porque ele sempre dá o contrário, né? Dois desses sistemas, quando estão ligados, eles são ortogonais, né? Então sempre você consegue representar com zeros e uns essas posições aí que estão mostrando aí dos elétrons, né? Em cada momento. E a criptografia de chave pública quântica basicamente usa isso. Ela não usa a transmissão de informação padrão que a gente usa, mesmo usando que a gente usa fótons com a fibra, né? Normalmente aqui em São Paulo a gente fala vivo fibra, que fibra óptica, né? Mas nesse caso eles não usam da forma que é usada na fibra óptica, é usada de uma forma diferente. É usado os posicionamentos dos fótons, poderia dizer fótons, mas normalmente pode ser outra coisa, como forma para mandar a mensagem. Então é uma coisa importante. Eu só expliquei de uma forma simples aqui, mas nos vídeos sobre computação quântica a gente vai com detalhes muito amplos sobre isso, então não faz sentido eu falar aqui porque já tem vídeo no canal sobre isso. Então, mas é basicamente isso. Só que no caso a gente pode fazer isso sem. A gente pode usar. A gente não precisa disso para fazer a blockchain segura contra ataques quânticos. Na verdade, todos os artigos que eu vou citar, eles não usam essa propriedade. No caso daqui você tem que usar uma coisa chamada entanglement, que é uma coisa difícil, que custa bastante. E é uma coisa que a gente falou nos vídeos sobre computação quântica no canal já. Tem vários. Tem uma playlist só disso e é basicamente isso. E esse paper é um paper review sobre defesas criptográficas para blockchain especificamente contra ataques quânticos, ataques futuros no computador quântico. É um paper em espanhol. Dá pra ver ali na faculdade de Coruna, na Espanha. E basicamente eles vão meio que mostrar, eles leram um número tipo absurdo de artigos nesse assunto e colocaram de uma forma simples nesse artigo de 20 e poucas páginas. E basicamente eles mostram, por exemplo, uma forma fácil de explicar isso, quais são os métodos de você proteger
o seu sistema atual, aplicativo, ou seja o que for, no caso da blockchain, com segurança que seja que resista a ataques quânticos, né? Então a gente tem, por exemplo, essas criptografias elas são usadas no Bitcoin, Monero, Ethereum, Litecoin, todas essas moedas, criptomoedas que você usa, elas usam métodos criptográficos porque é uma coisa importante tanto na internet quanto no sistema em si. Especificamente uma coisa particular das criptomoedas, elas usam hashes, né? Porque o blockchain, ela obrigatoriamente tem que ter cada bloco ele contém o seu hash, que é uma propriedade de segurança importante na rede. E, por exemplo, tem o SHA-256, que é citado aqui, que é o melhor atualmente nessa linha. Tem o Ethash, que é da Ethereum, Script, Keka, o que é famoso também é usado no Bitcoin é o ECDSA, que na verdade é usado para outra coisa, não é usado para hashes, mas você pode ver na direita, lá na extrema direita, em roxo também, que é a segurança estimada desses algoritmos. Aí você vê aqui, por exemplo, 128 bits Grover, aí mais embaixo, Broken Shore. Esse broken quer dizer que esse algoritmo não aguenta. Enfim, o que é esse Grover e Shor? Eu já falei e disse no outro vídeo, também sobre computação quântica, do algoritmo de Grover e o algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor é um algoritmo famoso lá em 94. O Shor, Peter Shor, né? Ele começou em palestras e depois escreveu um artigo relacionado a esse algoritmo que poderia calcular números primos de uma forma extremamente rápida usando computação quântica como base. E basicamente, com o algoritmo de Shor, você poderia assim quebrar tanto a ECDSA, que é a criptografia de chave elíptica, que é usada no Bitcoin. Você poderia quebrar a RSA, que é usada em todos os aplicativos possíveis e sites, e no Bitcoin também. E até e esse é o que eu tenho, porque normalmente quando eu não consigo tipo fazer a segurança criptográfica de um sistema, porque por exemplo, RSA 720, por exemplo, já é considerada insegura. Porque quanto mais você aumenta a chave, mais segura fica o seu sistema. Mas, por exemplo, o algoritmo de Shor no futuro, talvez, tá? Porque ainda não foi implementado com sucesso na prática, o algoritmo de Shor com resultados relevantes, mas já consegue derrotar, teoricamente, uma RSA com uma chave de 3072 bits, que nesse caso já é uma chave bem grande e já é difícil de lidar comercialmente em aplicativos. 2048 já é ruim, porque fica mais lento. Quanto mais a sua chave for maior, mais lento fica, e é ruim de você optimizar o seu aplicativo com isso. Ali com o hash, que é a mais nova do SHA, SHA-3 256. O algoritmo de Grover ali. No caso, o de Grover é um algoritmo de pesquisa em banco de dados. Nesse caso, seria para pesquisar, dentro do contexto de hash, colisões para você conseguir quebrar o hash. E eu poderia explicar isso em outro vídeo melhor. Mas como o algoritmo de pesquisa, de banco de dados especificamente, foi feito para isso, ele pode ser usado para quebrar hashes, mas nesse caso é estimado que dependendo do número de bits que você usa, pode ser seguro contra o de Grover. Mas enfim, o algoritmo de Shor e de Grover são formas de atacar criptografias atuais. E o que esse gráfico que eles mostram, o Fernandes de Thiago e a Paula Fraga Lamas, do artigo, é que basicamente, principalmente relacionado a RSA em geral, tipo, os caras tá totalmente destruído. E criptografia de chave elíptica também, ambos que são usados no Bitcoin amplamente. E o Bitcoin provavelmente deve usar dos 2048 no momento. Então, no futuro, se o algoritmo de Shor funcionasse na prática em um computador quântico que funcione bem, então a criptografia do mundo inteiro estaria insegura. Então, quem conseguir usar o algoritmo de Shor na prática com eficiência vai dominar
Mesmo que seja por uma semana, vai dominar o mundo por uma semana, por exemplo. Você teria acesso a todos os arquivos possíveis e inimagináveis de todos os governos do mundo se você conseguisse fazer isso, embora seja muito mais difícil do que parece. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.